Olá a todos! Então, começando o nosso seminário sobre o capítulo 3 do ECA, da disciplina de produção textual, professora Joelma Castelo. Esse seminário foi formulado por mim, Adriele, a Bruna Rafaela, a Giovana da Silva, a Luana de Freitas, a Maria Eduarda e a Milena Caroline. Nós 6 somos acadêmicas da Unespar, do curso de Licenciatura em Pedagogia. Então, bom, como eu citei anteriormente, o tema do nosso seminário é o capítulo 3 do ECA. E esse capítulo 3 equivale do direito à convivência familiar e comunitária, ou seja, equivale ao direito da criança e do jovem se desenvolver dentro de uma família, dele estar incluído na família, estar incluído na comunidade. Só que antes de eu falar especificamente do capítulo 3, que é o tema do nosso seminário, eu preciso falar um pouquinho sobre o ECA, porque são coisas conectadas. Na verdade, o capítulo 3 encontra-se dentro do ECA. Então, bom, eu vou estar falando uma pequena introdução sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês. Então, bom, o ECA ele foi instituído pela Lei 8.069 no dia 23 de julho de 1990, lá no governo do Fernando Collor. A sigla ECA, ECA, equivale ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, esse estatuto ele se divide em 2 livros e ele age como um conjunto de normas que tem como objetivo fornecer a proteção da criança e do adolescente, regulamentando os direitos humanos para essa parcela da população. Ou seja, em outras palavras, o ECA age como sistema brasileiro destinado à criança e adolescente, destinado que a criança, o jovem brasileiro, se desenvolva e tenha os seus direitos humanos, destinado a essa parcela da população. Então, voltando para o tema do nosso seminário, o capítulo 3 do ECA é a parte do livro, parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante que a criança e o jovem tenham o direito à convivência familiar e comunitária. Logo no primeiro artigo do capítulo, que é o artigo 19, ele já menciona que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Ou seja, o ECA fala que a criança tem que se desenvolver, o jovem, a criança tem que se desenvolver em um ambiente familiar, contando com a presença da família e também da comunidade. Bom, é importante eu salientar que o capítulo 3 do ECA, ele foi dividido em 34 partes, e cada parte equivale a um artigo. Todos esses artigos, os 34 artigos, são destinados ao direito da criança e do adolescente em estar em uma família, em estar em uma comunidade. Se a gente considerar a extensão do capítulo e a sua presença dentro do livro do ECA, a gente consegue perceber que o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece muito a importância da criança e do jovem estar incluído a um seio familiar. E o ECA ele busca garantir esse direito na vida das crianças e jovens brasileiros, uma vez que a família é peça fundamental no desenvolvimento da criança e do jovem. Olá, sou a aluna Milena Caroline Santos e vim abordar um pouquinho mais sobre o nosso tema e falar sobre os objetivos do nosso seminário. O artigo 19 também diz que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Fala também que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovando a necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta excluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção nos termos do artigo 23, dos incisivos 1º e 4º do capítulo do artigo 101 e dos incisivos do capítulo 4 do artigo 129. O artigo também fala que será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade,
por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou na hipótese de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente da autorização judicial. O artigo também fala que será garantida a convivência integral da criança com a mãe ou adolescente que estiver em acolhimento institucional. O artigo, por último, fala que a mãe ou adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Então, de acordo com o capítulo 3 do ECA, toda criança tem o direito de conviver em um ambiente familiar, sendo criada e educada e sendo respeitada cada uma de suas fases. Conforme o capítulo também, ele prioriza que a criança permaneça em sua família original e, se necessário, a criança ou adolescente será criada e educada por uma família substituta. O objetivo do nosso seminário é mostrar as análises dos ganhos durante o período do direito da família no ECA, das perdas nesse mesmo período e também fazer uma análise dos principais artigos presentes na lei e concluir fazendo uma reflexão sobre a necessidade da criança ter o direito à convivência familiar e comunitária. Então, eu vou falar um pouco sobre a análise dos ganhos durante os anos de efetividade do capítulo 3, que fala sobre o direito da família sobre a criança, né? Então, eu separei alguns tópicos rapidinho, que foram os mais comentados que eu vi quando eu estava pesquisando. Então, já deixa claro, né, que é direito da criança ela crescer no seio da família dela, né, com toda a educação. Então, isso já fica bem claro. Então, eu vou começar com o primeiro tópico. O primeiro tópico fala: é garantida a convivência da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Então, a mãe adolescente, ela poderá conviver com seu filho, só que ela será supervisionada, né, por uma pessoa especializada para aquele caso. E o segundo tópico é: a criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de um programa de apadrinhamento. Então, a criança, ela poderá ter um vínculo com a família, tanto biológica quanto adotiva, né? Ela poderá ser apadrinhada, ou não necessariamente por pai e mãe, pode ser algum avô ou algum parente que seja maior de 18, ou também alguém que seja da instituição mesmo, né? Ela poderá ser apadrinhada também. Então, o terceiro tópico é: será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade. Então, a convivência dos pais com a criança vão ser por meio de visitas, né, periódicas, que são determinadas pelo juiz ou pela própria instituição, né, em que a criança estiver inserida. E também outro tópico que é mais relacionado aos parentes, né, que são os avós. Os avós também têm direitos. Eles podem recorrer a um juiz para ter a criança e, se não for aceito, terá de fazer somente visitas periódicas determinadas pelo juiz para não perder o vínculo com o neto. Então, tanto o avô materno ou paterno pode entrar com o juiz, pedir para que tenha um vínculo, né, um contato com o neto, mas também, se ele não conceder, a avó só poderá fazer visitas periódicas, né, para não perder, para ter contato, para o neto lembrar, né. Bom, então continuando, né, o pensamento da Maria, eu vou falar mais um pouquinho sobre alguns ganhos durante os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente na questão família. Bom, nos últimos anos do ECA teve uma estruturação do sistema de garantias, com a participação do conselheiro tutelar, juiz, promotor e equipes que dão suporte aos programas de atendimento às crianças vítimas de vulnerabilidade. Bom, esse tópico, ele representa um avanço, um ganho muito grande para o ECA, né, na questão da família, porque essa estruturação é muito importante para as crianças que estão vulneráveis. Ter o apoio do conselho tutelar, de juiz, de promotoria, é muito importante para a criança consiga ter o acesso a uma família, né, crianças que infelizmente estavam em situação de vulnerabilidade. Bom, o segundo tópico abordado ali é sobre a adoção, porque o ECA, ele também pensa nas crianças que são frutos de adoção.
E esse é um ganho muito grande também para os 30 anos de execução do ECA. Com o ECA, um filho adotado passou a ter os mesmos direitos e deveres de filhos biológicos. Eventuais conflitos no processo de adoção dão preferência aos interesses e ao bem-estar do adotando. Ou seja, esse é um avanço muito importante também, porque fala que a gente não deve pensar só no filho biológico, a gente deve pensar também nas crianças que são frutos adotivos. Bom, então para fechar a minha ideia da Maria sobre alguns ganhos durante os 30 anos do ECA na questão família, tem o último tópico, que também é um dos muitos ganhos que o ECA teve durante a sua execução. E esse tópico fala do registro civil. O registro de crianças por meio de certidão do nascimento, ele é gratuito, sem sanções ou multas para caso de atraso. Também é gratuito a qualquer tempo o reconhecimento de paternidade. Ou seja, esse é um ganho muito importante para o ECA, porque é a proteção da criança, né? Em ter pai, em ter mãe, em ter família. E ele também garante a paternidade, independente do tempo. Então, se fosse a criança tiver 16 anos, 18 anos, 20 anos, ela tem direito a ter o pai e a mãe no registro civil. Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovana e eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre a análise de perdas da efetividade do capítulo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei número 8.069, ela é de julho de 1999 e ela dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das suas devidas providências. A finalidade deste documento é apresentar os direitos e deveres das crianças e adolescentes, buscando zelar e cuidar de suas vidas. Esse documento, ele já tem 30 anos desde sua primeira data de publicação e mesmo depois de todo esse tempo ainda há muita falta de eficiência dentro de todos os deveres e direitos colocados dentro desse documento. Isso acontece porque o Estado e o governo não dão a devida atenção, né, para os artigos presentes na lei e praticá-los da maneira correta. E eu vou estar apresentando para vocês o contraste destes dois tópicos, né, do que foi proposto dentro desse documento e do que não está sendo cumprido. No artigo 19, ele diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Todavia, isso que está dizendo aí não ocorre da maneira correta, porque no Brasil há 70 mil crianças encontradas em situação de rua e abandono, né, em todo o Brasil. Essa é uma pesquisa feita pela ONG Visão Mundial, e é uma notícia, né, uma pesquisa muito triste, porque ter essa quantidade de crianças nas ruas não é algo que se orgulhe, né? E quando este documento foi publicado, de maneira nenhuma essa era a função e a finalidade dele, né? E por que isso ocorre, né? Por que ainda há tantas crianças na rua, né? Aqui na nossa cidade a gente consegue ver muitas crianças pedindo dinheiro na rua, vendendo balinhas, né? E a gente vê aquilo e pensa, né? Onde está a família daquela criança? O que está acontecendo? Quais são os direitos dela? Eu particularmente conheço um menino que pede dinheiro na rua. Ele não está em situação de rua e ele mora na rua da minha casa. Ele tem pai e tem mãe, mas ele está pedindo dinheiro na rua. E não sei se é por falta de dinheiro em casa mesmo, o que acontece dentro daquela família, mas os órgãos não vê essas situações que ocorrem diariamente, né? E por que isso acontece? Por falta de manutenção e de fiscalização mesmo desses órgãos. No artigo 3º diz que a manutenção, a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção e apoio e promoção.
Esse serviço de programa de proteção, ele normalmente ocorre através do CRAS, do Conselho Tutelar e de Casas de Abrigo, né? Ou através de serviços chamado Atendimento Integral à Família, o Serviço de Convivência, Fortalecimento e Vínculos, e o CRAS que eu já havia dito, né? E nós temos, né, esses órgãos dentro dos nossos municípios. Há ainda municípios que não há esses órgãos, mas a maioria deles já tem esses órgãos, mas muitas vezes eles não trabalham de maneira correta e eficaz. Algumas vezes são por falta de verba, os funcionários até tentam correr atrás dessas crianças, mas falta verba, ou muitas vezes isso não acontece mesmo, ou ainda esses municípios que tinham esses programas de proteção e não tinha mais, como é o exemplo de São Bernardo do Campo, né? Essa notícia foi tirada do G1, ela é do dia 25 agora de novembro. E ela diz que a Câmara Municipal aprova a extinção da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Essa Fundação da Criança, ela atendia crianças e adolescentes carentes em situação de rua desde 1998. E por 15 votos a favor e 7 contra, ela foi fechada. E aí a gente se pergunta como ficarão as crianças dessa cidade, né? O que vai acontecer? Haverá outro órgão que chegará para isso acontecer ou não? E isso é muito preocupante. Na subseção 4ª, o tema discorrido é sobre as adoções. E essas adoções acontecem com crianças retiradas das ruas ou de crianças que foram abandonadas por seus familiares, por abandono mesmo, ou pelo falecimento de algum dos responsáveis. E essa adoção, ela acontece, ela é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. E aí a gente vê, como está ali escrito, que há 45 mil crianças em abrigos à espera de uma família. E por que isso ocorre, né? E por que isso é preocupante, sendo que essas crianças estão tendo lar, elas não estão na rua, mas elas não estão em sua casa, em sua família, né? Conforme diz os primeiros parágrafos e artigos do estatuto, desse estatuto. E isso acontece porque, como disse nesse primeiro parágrafo que eu acabei de ler, adoção feitas para as famílias que estão na fila de espera, que não tem nenhum tipo de relação familiar com as crianças dentro dos orfanatos, das casas de abrigo, ela só acontece quando se esgota todos os recursos da criança, tá com a família natural dela. Então, muitas vezes, os órgãos, eles precisam ir atrás dessas famílias, ver onde eles estão, né, como eles estão, se eles têm essa capacitação para estar cuidando dessa criança. E, às vezes, esse processo demora por lentidão do governo mesmo, para ser encontrada essas famílias, e quando essas famílias são encontradas, muitas delas não querem ficar com as crianças ou não têm uma condição financeira para estar cuidando, ou não tem casa, não tem trabalho, e elas acabam não ficando com essa criança. E somente aí essa criança é liberada para estar podendo ser adotada por outras famílias. E isso é extremamente difícil, porque muitas crianças passam anos dentro do orfanato à espera dessa família natural, né? E ela não vem, ela não chega, isso não acontece. E aí, quando ela tem a oportunidade de ser adotada por outras pessoas, né, sem relação familiar, as chances dela ser adotada é menor. Por quê? A maioria das famílias que entra na lista de espera para adotar as crianças, elas desejam adotar crianças de 3 a 10 anos.
E, infelizmente, a partir dos 10 anos, as crianças têm menor chance de ser adotadas. As de 15, 16 até 18, menos ainda, né? Muitas vezes as crianças chegam no orfanato ou na casa de abrigo com 5 anos e saem de lá aos 18, porque é até os anos que ela pode ficar, sem ser adotada, sem ter conhecido outra família. E isso é extremamente difícil, né? Por isso que cabe ao Estado tá fazendo essa fiscalização, tá melhorando esse processo para essas 46 mil crianças tá tendo o seu lar, né? Não que o abrigo não seja um bom lar para as crianças, né? Eles são bem cuidados, mas que eles tenham um lar, uma família, né? Como muitas outras crianças, porque que algumas podem ter sua própria casa, sua escola, né? E outras não. Essa desigualdade não é boa para as crianças e não é boa para o nosso país. Então, cabe a nós, estudantes, né, que temos acesso a esse estatuto, sabemos os direitos e desses deveres, cobrar realmente o direito dessas crianças, né? Tá presente, procurar saber qual que é a história daquela criança, o que pode ser feito por ela, e tá cobrando dos órgãos do governo e do estado, porque todas as crianças têm o direito de ter uma vida digna e feliz. Como apresentado pelas minhas colegas de seminário, o capítulo 3 do ECA, vamos mostrar agora a reflexão sobre o tema e a necessidade do direito da família. Então, como dito pela Adriele, o capítulo 3, Direito à Convivência Familiar e Comunitária, a gente está aqui para refletir sobre a necessidade desse direito. Veremos qual a importância do seio familiar, pois é ela que é a base da sociedade. A família é a primeira apresentação da sociedade para a criança, pois ela é a base da sociedade, que apresentamos e mostramos que crianças em vulnerabilidade terá pessoas com quem contar nas instituições. O governo a coloca em programa de acolhimento familiar para ter estabilidade. Ou seja, crianças que perderam os pais por irresponsabilidade, ou se o pai for preso, e essa criança não tiver com quem contar da família biológica, ela vai ter o governo para auxiliar e colocando essa criança em instituições de acolhimento, porém, esse acolhimento não pode ser feito por mais de 2 anos. E assim, o menor é colocado em programa de acolhimento familiar ou institucional. Terá sua situação reavaliada por um estudo interdisciplinar, o que possibilitará a mudança de situação não satisfatória para a criança, a fim de zelar por seu bem-estar contínuo. A necessidade de permanência em acolhimento institucional por mais de 2 anos carece de fundamentação da autoridade judiciária, pois melhor oportunidade deve ser buscada ao menor. Ou seja, o governo vai tentar dar as melhores condições para essa criança viver o melhor possível, porque a família é onde ela vai aprender todo esse convívio, né, em sociedade, vai aprender o que é certo, o que é errado, tudo isso que a gente tem, a estabilidade que a gente tem na família, todas essas coisas. Dessa forma, né, analisando o capítulo 3 do ECA, a gente consegue perceber que uma criança e adolescente que se desenvolve dentro de um ambiente familiar apresenta um melhor convívio na sociedade, uma educação satisfatória e um desenvolvimento mais sadio.
Dessa forma, o capítulo 3 nos mostra uma reflexão sobre o quanto a família é importante para nossas vidas, devendo ser para sempre atribuída para todas as crianças e adolescentes como forma de direito. Então, chegamos ao fim do nosso seminário sobre o capítulo 3 do ECA e aqui no último slide está sendo apresentado as referências que utilizamos durante a produção do seminário.